Ontem foi divulgado o resultado do Datafolha e nós temos uma unanimidade, porque a campanha de Lula, a campanha de Bolsonaro e todos aqueles que analisaram os resultados foram unânimes na conclusão de que Paulo Guedes está derrotando Bolsonaro. Não foi Bob Jeff, não foi meninas venezuelanas, não foi nada disso. O motivo de Lula vencer Bolsonaro é Paulo Guedes. Guedes deu a vitória a Lula porque ele odeia pobre. E também, trocando miúdos, no bom português, Guedes é uma besta. E você vai colocar nos comentários se você concorda que Paulo Guedes é uma besta, é um desastre. E mais ainda, você concorda que Guedes está dando a vitória ao Lula? Deixe o seu like se você quer ver Bolsonaro derrotado e, claro, se inscreva no canal. E apenas de modo bem rápido, só para recapitular os resultados do Datafolha, foi divulgado ontem que o Lula não está mais em empate técnico com o Bolsonaro, porque a distância aumentou. Lula agora tem 53% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro tem 47%. E nos votos totais, Lula cresceu também um pouquinho. Fora que a rejeição de Bolsonaro, ela não abaixou, a do Lula sim, e os resultados foram péssimos, porque o Datafolha de ontem mostrou que não há mais aquela tendência de crescimento do Bolsonaro. E essa pesquisa foi muito importante, porque ela começou a ter dados coletados na terça-feira, ou seja, bem depois do episódio do Roberto Jefferson. Todos os meus comentários do Datafolha, e foi um vídeo bem bacana, esmiuçando cada pormenor daquela pesquisa, o link está aqui no card para você ver o meu vídeo com análise. Só que todo mundo chegou à seguinte conclusão: Guedes é o culpado pela derrota do Bolsonaro. Ele deu a vitória a Lula. E o principal ponto foi a melhora do Lula entre a população que ganha até 2 salários mínimos. E essa é uma parcela da população muito importante, pessoal, porque 48% da população votante do nosso país ganha até 2 salários mínimos. É praticamente metade dos votos. E o Lula saiu de 57% e foi para 51% nessa faixa da população. Então é um número considerável. E o Bolsonaro passou de 37% para 34%, um resultado desastroso. E olha que o Bolsonaro tentou, forçou, fez o que podia com a máquina pública para reduzir a sua rejeição nessa parcela da população e não deu certo. Bolsonaro fez vários programas para essa parcela da população, Vem Pro Azul, empréstimo consignado, expansão do Auxílio Brasil, mas não deu certo. E não deu certo, pessoal, porque o Bolsonaro estava conseguindo reverter essa tendência. Porque agora, no mês de outubro, nós teríamos 3 pagamentos, ou tivemos 3 pagamentos do Auxílio Brasil de R$600. E vocês sabem muito bem que quanto mais esse valor fosse caindo na conta da população, melhor seria a aprovação de Bolsonaro. Só que Paulo Guedes veio com toda aquela história do salário mínimo e isso, obviamente, reduziu e muito as projeções de votos no Bolsonaro. E foi o Paulo Guedes que derrotou o Bolsonaro e entregou a vitória a Lula. Porque aquela história do Paulo Guedes de dinamitar o piso do orçamento para não dar reajuste de salário mínimo e também de aposentadoria, reajustando a inflação, foi um desastre para a campanha do Bolsonaro. Um desastre. A campanha do Bolsonaro admite que esse episódio do Paulo Guedes foi muito pior do que o episódio das meninas venezuelanas e também do Roberto Jefferson. Foi exatamente isso que fez Bolsonaro perder a sua tendência de curva positiva de crescimento. Foi exatamente isso. E depois nós vimos que o Paulo Guedes também teve plano de recriar a CPMF. E o André Janones soube pegar e explorar muito bem esses pontos desse desastre que foi Paulo Guedes. Alguém que é tosco, pessoal. Guedes, ele é simplesmente uma besta. Por que ele começou a falar sobre isso justamente nesse período de campanha? Será que foi alguma coisa do Bolsonaro, um combinado para que o Bolsonaro conseguisse receber as doações de campanha? Porque no segundo turno as doações foram imensas e o investimento que o Bolsonaro tem feito nas redes sociais nesses últimos dias tem sido maior ainda. Mas claro que não vai dar tempo porque o Paulo Guedes ele simplesmente dinamitou, pulverizou qualquer chance que Bolsonaro teria de vencer. E as campanhas do Lula e do Bolsonaro são unânimes a respeito disso. A grande questão que está pesando para a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro é justamente a economia. Bolsonaro parou de crescer quando Guedes divulgou ou vazaram o projeto de Paulo Guedes de não aumentar mais o salário mínimo.
E essa questão econômica já havia sido mensurada pela pesquisa da Quest, que foi divulgada essa semana, inclusive já com dados na semana passada, nós já comentamos, mas a pesquisa Quest mostrou que 33% da população brasileira considera a economia como sendo o seu principal problema. Mas isso não é tudo, porque 25% da população brasileira considera que problemas sociais e desemprego são o maior problema que nós temos. Então 58% da população tem questões ali justamente nesse ponto mais sensível que o Paulo Guedes destruiu, dinamitou. Todos os meus comentários sobre a pesquisa Quest, que você também tem que ver para entender a derrota de Bolsonaro, link está aqui no card. Então o Bolsonaro, além dele falar somente sobre corrupção e costumes, que não é a pauta principal da população, vem Paulo Guedes e preocupa justamente no ponto que é a grande preocupação da população brasileira. Guedes é um desastre como ministro, ele é de fato um fracasso. Você concorda que Guedes é um fracassado? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E chama muita atenção, pessoal, porque o Bolsonaro ele usou todos os mecanismos que ele tinha disponíveis para poder virar esse jogo para o Lula nessa faixa de renda da população. Como nós falamos, Auxílio Brasil de R$600 junto com a PEC das Bondades. Também nós tivemos o empréstimo consignado, o Vem Pro Azul, que é um perdão de dívidas da Caixa Econômica Federal de até 90%. E perdoar a dívida é muito mais forte do que você dar dinheiro para a população. Ou a antecipação do FGTS para o Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela, mas nada disso surtiu efeito. Porque quando você começa a pegar os resultados do Datafolha para os estados, a diferença do Lula para o Bolsonaro ou do Bolsonaro para o Lula nos estados que o Lula vence e nos estados que o Bolsonaro ganha é a mesma desde o final do primeiro turno. Ou seja, tudo que Bolsonaro tentou deu errado, fracassou. Porque a população mais pobre vê Bolsonaro como sendo alguém danoso para ela, como alguém perigoso. Isso mostra, pessoal, que toda aquela história da imprensa, porque Bolsonaro está sendo derrotado, porque ele fala bobagem, porque ele é boca dura, tudo aquilo era balela da imprensa. Bolsonaro está sendo derrotado justamente porque ele fez um péssimo governo. Bolsonaro está sendo derrotado porque o modelo neoliberal, como foi apresentado por Bolsonaro e também por Paulo Guedes, entrou em crise e a população rejeita esse modelo. E a imprensa, claro, não vai fazer essa meia-culpa, não vai admitir isso, porque a imprensa defende o modelo neoliberal. Lula divulgou a carta em aceno aos banqueiros, ao capitalismo financeiro, e houve uma chiadeira danada, tanto por parte dos neoliberais como por parte da imprensa, falando que é insuficiente, umas bobagens todas, porque a imprensa não vai admitir que o Bolsonaro está sendo derrotado por conta do seu plano econômico fracassado. E Guedes é o culpado disso, porque todo esse plano fracassado foi pensado por Paulo Guedes. Alguém que tem um doutorado pífio, tem uma graduação ridícula, tem muito dinheiro, então ele vai poder rir da minha cara. Mas Guedes, como economista, é péssimo. Não tem nada publicado, não tem um livro escrito. E outra, ele é uma porta, ele é uma topeira. Ele é uma topeira porque olha só o que ele falou, pessoal. Em uma palestra recente, ele disse o seguinte: se eu fosse o Bolsonaro, eu falaria assim: tudo que o Lula vai fazer, eu vou fazer mais, porque nós roubamos menos. Ainda bem que... Cara, é muito estúpido, é muito estúpido. Eu tenho raiva de político estúpido. Eu tenho raiva, me dá ódio. Igual o Tarcísio de Freitas ontem no debate com a Haddad. O Tarcísio precisando falar que o número dele é o 10, ele pede voto no 22. O cara é uma besta, ele é uma anta. No primeiro turno ele teve 500 mil votos anulados porque as pessoas apertaram 22 achando que o número dele era 22. E se a disputa por São Paulo tiver mesmo apertada, esses 500 mil votos podem ser decisivos, ainda mais depois do que aconteceu ontem. Foi divulgada uma situação muito sinistra envolvendo a campanha do Tarcísio. Então, assim, me dá raiva desse pessoal que não sabe nada de política, principalmente de campanha. E o Guedes, de fato, tá derrotando o Bolsonaro, porque se esse auxílio emergencial ou esse auxílio Brasil de R$600 tivesse sido dado lá atrás, em abril, como o Centrão queria, o Bolsonaro estaria muito mais competitivo. Mas como Guedes odeia pobre, e essa é a verdade, Guedes odeia a população mais pobre, ele não quis dar. Ele optou por fazer com que a população passasse fome. Esse foi o objetivo de Guedes. Então, se a campanha de Bolsonaro tiver que apontar o dedo para alguém, pode apontar o dedo na cara do Paulo Guedes, porque ele merece. Ou ele mesmo, né, com aquelas mãozinhas de lango-lango dele, ele é o grande culpado. E se Bolsonaro for derrotado mesmo no domingo, vai ser uma disputa apertada por culpa de Paulo Guedes, eu vou ter uma satisfação enorme que vocês nem imaginam. Opa!